Atos capítulo 8. Eu tô começando esse capítulo aqui, gravei aqui o 6, o 7 e o 8, então eu tô ainda no embalo aqui, na emoção do capítulo 7. E eu vou deixar uma dica pra você, pena que essa dica na verdade veio aqui depois de alguns vídeos que a gente já fez. Se de repente Deus falar no seu coração através desse vídeo e naquela hora você der aquela encolhida assim seca, pausa o vídeo. Tem um momento ali de encontro com o Senhor, um momento assim, sabe, no seu secreto, e deixa o Senhor ministrar no seu coração. Escreva, é importante escrever. É muito importante você escrever aquilo que você sente, aquilo que te traz à memória. Separe um caderno assim para isso, se você não tem ainda, para você fazer suas orações, coisas às vezes que o Senhor revela, confronta no seu coração que precisam de mudança. A gente vive num mundo assim, a gente vê atos em movimento, no crescimento da expansão do Evangelho. Mas o mundo que a gente vive também está em movimento, um movimento contrário. E é muita informação e a gente esquece. E é por isso que às vezes a gente fica anos e anos, sabe, do mesmo jeito, cometendo o mesmo erro, porque a gente não para. Primeiro para nos arrependermos verdadeiramente. Mas é muita coisa, muita informação. Não que isso seja a culpa, né, da nossa falta de arrependimento. A culpa é nossa mesmo. Mas é uma dica, assim, que é uma estratégia que de repente pode funcionar para você. Se Deus falar algo, né, não só algo de confronto, ou te revelar algo que precisa mudar, mas às vezes revelar algo também sobre, não sei, alguma coisa que o Espírito Santo te tocar, seja para mudar, ou seja para continuar, ou algo que Deus quer revelar no seu coração. Pare. Sabe, pare, é muito importante você parar. O capítulo 7 foi bem assim, bem emocionante, acho que traz bastante reflexão para as nossas vidas. Nós precisamos mudar, E, bom, capítulo 8 começa então bem pesado. Estevão acabou de morrer. E agora a perseguição, na verdade, ela vai ficar muito forte, principalmente ali contra a igreja em Jerusalém. E isso faz com que os discípulos comecem a serem espalhados, né? As casas, na verdade, elas começaram a ser invadidas, eles começaram a ser presos, começaram a separar as famílias. E um dos nomes que aparece no meio dessa perseguição é o nome de Saulo. E o texto diz que, na verdade, ele arrastava homens e mulheres para a prisão. E é até difícil, assim, de aceitar, na verdade, isso, que aquele homem mais tarde pregaria o evangelho para o mundo. Mas nesse momento ele estava perseguindo a igreja violentamente. Era algo assim muito forte e extremo. Mas aqui existe algo muito forte também acontecendo, porque aquilo que parecia destruição, na verdade, estava espalhando o evangelho. E Jesus já tinha dito isso, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora, por causa da perseguição, os discípulos começam a sair de Jerusalém. E o evangelho começa a avançar em todas essas direções. E Atos, ele muda aqui o foco agora para Filipe. Filipe, ele desce para Samaria e ele começa a anunciar, né, Jesus ali naquele lugar. E Samaria era um lugar que carregava, na verdade, uma divisão bem grande com os judeus. Eles viveram assim anos de preconceito, viveram num conflito religioso e aconteceu esse distanciamento cultural por causa desses conflitos. Então, muitos judeus literalmente não queriam nem passar perto assim por lá. E é o mesmo lugar da mulher samaritana de João 4. Então, naquela época, né, de Jesus, ele já tinha começado a quebrar essas barreiras e agora o evangelho começa a avançar com mais poder ali em Samaria. E isso, a gente vê que o reino de Deus, ele começa a atravessar as barreiras que às vezes a gente constrói, né, que os homens constroem. E o texto diz que multidões começaram a ouvir Filipe, as pessoas começaram a ser libertas, curadas, pessoas transformadas. E teve um detalhe aqui que me chamou a atenção, que diz assim, que houve grande alegria naquela cidade. Porque quando o evangelho alcança as pessoas, a alegria começa a alcançar lugares inteiros. E aí aparece Simão. Simão era um homem conhecido por práticas de magia e ele impressionava daí muitas pessoas por causa disso. O povo admirava ele e achavam que ele tinha um certo poder, né? E mostra, isso na verdade mostra a fome espiritual das pessoas. E eu acho interessante olhar com esse foco, sabe? Olhar que quando as pessoas se impressionam, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar que as pessoas tinham uma fome espiritual. E se a gente olhar para as pessoas com amor? O problema é que muitas vezes, quando elas têm essa fome espiritual, elas buscam nos lugares errados. E Simão, ele acredita, ele até é batizado, mas depois algo estranho acontece, porque Pedro e João, eles chegam em Samaria, oram pelas pessoas, o Espírito Santo se manifesta sobre essas pessoas, e quando Simão vê aquilo, ele tenta comprar esse poder. E Pedro responde assim, muito, muito firme, assim, muito forte assim, com ele, que os dons espirituais não são mercadoria. A presença de Deus não é algo comprável, não é algo que você consegue manipular. E isso continua extremamente atual. Porque ainda hoje, nós vemos, infelizmente, pessoas tentando transformar aquilo que é espiritual em status, em influência,
em uma plataforma para promover o eu. E o Espírito Santo, ele nunca foi dado para exaltar homens. Então Atos muda aqui a cena completamente. Agora Filipe está numa estrada deserta. E eu acho bem bonito, na verdade, isso, porque depois de multidões, Deus leva Filipe para encontrar uma pessoa. Um eunuco etíope. E ele era até um homem bem importante, de uma certa autoridade. E ele estava voltando de Jerusalém, tentando entender as Escrituras. Isso mexeu muito comigo, porque mesmo depois de ir para Jerusalém, ele ainda estava buscando entendimento. Então o Espírito Santo direciona Filipe até lá, na carruagem dele, e o homem estava lendo Isaías 53, que justamente fala do servo sofredor. E ele pergunta, de quem o profeta está falando? E ali naquela estrada, Filipe então começa a falar de Jesus. E é bem bonito, na verdade, isso, porque a gente vê assim que todos os livros, as histórias, tudo aponta para Cristo. E quando Filipe começa a explicar para ele as dúvidas dele, aquilo que ele queria entender, ele crê. E aí ele crê de tal maneira que ele vê uma água no caminho e pergunta, o que me impede de ser batizado? E aí, como nada impedia, eles descem, a água, Filipe o batiza, e o texto diz que o eunuco então segue o seu caminho cheio de quê? De alegria. E assim termina o capítulo 8 de Atos, mostrando que a igreja estava sendo espalhada, mas junto com ela, o evangelho também. Então a gente percebe que a perseguição espalhou os discípulos, mas também foi responsável de espalhar a mensagem de Jesus. Então, vamos pensar, se nós temos permitido Deus nos usar em momentos difíceis, para levar algo maior para outras pessoas através das nossas vidas. E ainda mais estamos aqui, esse estudo que a gente faz, estamos fora do Brasil, onde às vezes poderíamos sermos mais corajosos para falar de Jesus para as pessoas. Então a gente poderia identificar qual barreira que Deus quer quebrar dentro de nós, que tem nos impedido de fazer isso. Poderíamos de repente buscar a presença de Deus mais do que experiências espirituais, e pensar se a nossa vida tem espalhado esperança por onde a gente passa. Porque a gente vê que o evangelho nunca ficou preso num lugar. E Deus, ele quer mover a sua igreja. E esse movimento, na verdade, não existe nada que vai impedir esse movimento. Às vezes, nem nós mesmos. Então, pense nisso. E que o Senhor nos dê coragem de falar da verdade, para aqueles que têm fome espiritual encontrarem o caminho verdadeiro. Deus abençoe.